Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como árvores e os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Oremos. Pai, eis aqui um trecho da sua palavra e pedimos ao Senhor, nessa noite de domingo, que nos ilumine a cada um, a cada uma, para que todos e todas possam compreender as entrelinhas da tua palavra, os propósitos reais do teu Santo Espírito, de motivar, de gerar no coração de Marcos a necessidade de contar essa história e da maneira com que Marcos contou essa história, com todos esses detalhes e o significado de cada um desses detalhes para nós. Ajude-nos então, e que essas verdades possam transformar a cada um e a cada uma nessa noite. Assim rogamos em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso, pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, é muito interessante porque, às vezes, quando nos deparamos com esse trecho da Escritura, e eu já ouvi muitos falarem desse trecho, e da capacidade de Jesus de curar esse cego. Muitos criticam porque não compreendem lá muito bem essa cura que parece ser processual, gradativa, como se Jesus não fosse capaz de curar imediatamente, como ele faz em inúmeras vezes, em inúmeros eventos, até sem estar presente, como no caso do centurião, aonde ele fala: pode ir que o teu servo está curado, pronto. E aqui não, aqui tem um processo, um rito longo até, e que me chama muita atenção cada um dos detalhes desse evento. E com certeza nós não podemos perder os ensinamentos que esse rico texto traz para a gente. Aqui uma leitura superficial, literal, não basta. Eu preciso compreender o que está além das linhas. Eu preciso contextualizar esse texto. Eu preciso entender o que Jesus de fato estava ensinando aos seus discípulos nesse processo de cura desse cego na cidade de Betsaida. Bom, me chama a atenção algumas coisas. O verso 15, por exemplo, que antecede ao texto, Jesus previne aos seus discípulos assim: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E aqui eu preciso entender que o fermento aqui não é uma coisa saudável. O pão, o alimento bom, o alimento saudável, nesse contexto cultural, é sem fermento. O fermento era aquilo que deixava a massa podre, que inchava a massa com muito ar. A massa perdia os seus nutrientes. E o que Jesus estava dizendo para os discípulos era para que os discípulos tivessem muito cuidado, para que eles observassem e não fossem contaminados com o fermento dos fariseus, que não criam, que duvidaram daquilo que viram. E de maneira especial que quando Jesus se revela na multiplicação dos pães,
os discípulos se preocupam apenas com o pão e se esquecem da ação do multiplicar, se esquecem do cuidado de provisão sobrenatural, se esquecem de que Deus foi aquele que proveu aquele milagre. O foco, como sempre, humano, está no bem e não na origem do bem. Está no pão e não em quem deu o pão, em quem proporcionou o pão. O verso 18 também me chama a atenção, verso que antecede também a chegada de Jesus lá em Betsaida. O verso 18, Jesus diz assim aos seus discípulos: olha, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais de quando partiu os 5 pães e para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles 12 ao 20. E quando parti os 7 pães e aos 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7 ao verso 21. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Jesus estava questionando que os discípulos, mesmo depois de um longo caminho trilhado com o próprio Cristo, eles estavam com uma visão turva. Eles ainda não estavam compreendendo quem era Jesus. E aí eles chegam a Betsaida. E acontece o que Marcos relatou para a gente. E eu gostaria muito de pontuar algumas características desse evento. A primeira delas, para mim, muito importante, quando eles trazem o cego para Jesus, a primeira ação de Jesus é tomar o cego pela mão e tirar o cego do meio da aldeia. Coisa que eu fiquei pensando muito tempo, o porquê. O porquê tirar o cego da aldeia para curá-lo? Jesus sabia muito bem que ele ia curá-lo. Jesus já tinha planejado curá-lo. Mas por que não dentro da aldeia? Afinal de contas, a aldeia não seria o lugar mais propício? A aldeia não teria muito mais testemunhas da cura? Muitas pessoas não seriam alcançadas com o milagre de Jesus? Muitos ali não seriam evangelizados, conhecendo o Cristo, o Filho do Deus vivo, que estava entre nós? Não. Jesus pega o cego e tira o cego do meio do povo, no meio da aldeia, e leva o cego para fora da aldeia. Eu falei, meu Deus, o que isso quer dizer? Para que tirar o cego da aldeia? Eu não estou entendendo isso. E uma outra ação que também me chama muita atenção, algumas versões, a revista atualizada que lemos, ela é muito politicamente correta. Ela fala: Jesus passa saliva nos olhos do cego. Eu gosto de outra versão que diz assim, me perdoem minhas irmãs, por favor, eu sei que algumas irmãs não têm o estômago muito forte, né? Mas algumas outras versões dizem assim: Jesus cuspiu nos olhos do cego. Cuspiu, nem ela diz, na sua versão, Jesus cuspiu nos olhos do cego. E eu fico pensando, o que isso tem a ver? Para que esse negócio? Mas que nojeira esse negócio? O que isso significa? Jesus cuspir nos olhos do cego? Para que isso? Que necessidade tinha Jesus de fazer isso? Não tinha necessidade nenhuma. Jesus podia muito bem dar uma palavra como Deus e o cego ir embora para casa curado e pronto. Não. Jesus pega o cego, tira da aldeia, longe, ele vai lá e cospe nos olhos do cego, impõe as mãos, toca o cego. E o tato é muito importante, porque o tato tem a ver com relação, com afeto, com aceitação, coisa que aquele cego, olha, devia ter muito tempo que ele não tinha no meio daquela aldeia, e ele toca naquele cego. E aí ele pergunta para o cego: vedes? Como se ele não soubesse o que estava acontecendo. E os discípulos ali meio atentos, meio doidos, sem entenderem também. E o cego diz assim, eu vou parafrasear:
Ó Jesus, o negócio está mais ou menos, não está de todo bom ainda não, mas diante do que estava, está bom. Eu estou vendo um negócio meio turvo ainda. Está dando para distinguir que tem gente caminhando, mas parece sem árvores andando. Aí Jesus se relaciona novamente, e põe as mãos de novo, toca de novo, acolhe de novo. E o texto que me chama a atenção demais é o finalzinho, onde o verso 25, ele fala assim: então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando, olha isso irmãos, passando a ver claramente, olha o enfoque desse verso, porque esse verso, ele grifa muitas vezes que ele não estava vendo apenas naturalmente, ele estava vendo claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Olha as palavras, claramente, tudo distinguia perfeitamente. Por que essa ênfase? Com certeza, meus irmãos, tem ensinamentos lindos para nós. Primeiro, eu gostaria de pensar qual o significado da aldeia, da palavra aldeia no Evangelho de Marcos. Se nós olharmos todo o Evangelho de Marcos, a palavra aldeia tem um significado lindo, que é um sistema que muitas vezes nos escraviza e nos aprisiona. E aqui, especificamente, Jesus tira o sujeito do local onde o sujeito era marginalizado, excluído, rechaçado, não aceito, aonde o sujeito estava com a mente completamente dominada por aquela cidade, por aquele sistema dominante da cidade. Ele tira o sujeito daquela forma de pensar, daquele pensamento geral, coletivo, e ele arranca o sujeito daquele lugar e leva o sujeito para fora daquele lugar. E ali fora, onde o sujeito tem a oportunidade de fato de ter contato com um outro conhecimento agora, com uma outra forma de ver, com uma outra maneira de ver, daquilo que sai da boca de Jesus, de outra maneira, Jesus começa a abrir os olhos do sujeito. O que abre os olhos do sujeito é aquilo que vem da boca de Jesus. É a palavra que traz entendimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando hoje refleti sobre esse texto pela manhã, o presbítero Irfão me para no término do culto e diz assim: pastor, o senhor pensou em Paulo? Quando Paulo teve que perder a visão, ficar cego para poder de fato enxergar, para poder ser liberto daquela mente completamente reprimida, escrava do sistema judaico que servia, ele precisou passar por uma cegueira e depois precisou ter a vista aberta para enxergar de fato a verdade, a vida, como ela era naquela época, e ser usado como foi usado nos 27 livros do Novo Testamento, 13 são de Paulo. Muito pertinente a colocação de Irfão. Então Jesus pega o sujeito, tira o sujeito do meio desse sistema, dessa aldeia, lá do lado de fora. Jesus cospe daquilo que sai da boca dele, abre a vista. Daquilo que sai da boca dá a capacidade de ver, de enxergar. Propositalmente Jesus fraciona a cura, para mostrar para os discípulos que os discípulos também estavam caminhando de forma fracionada, gradativa. Estavam com parte da visão e não compreendendo ainda o todo. E os discípulos precisavam de mais toque, de mais relação, de mais imposição de mãos, de mais um tempo com Jesus para enxergar de fato além e não serem escravos
do fermento farisaico, da pouca fé, da limitação política, da limitação do sistema judaico. Aí Jesus, diante da pergunta se ele estava vendo, e ele responde que ainda não tão nitidamente assim, Jesus toca novamente, relaciona mais, dizendo, mostrando para os discípulos que eles precisavam de mais um relacionamento, de mais toque, de mais um tempo. E aí, aquele homem vê como nunca, e muito mais do que todos aqueles que estavam ao seu redor enxergavam. Aquele homem passa a ver muito além do natural, porque ele passa a ver claramente, nitidamente, tem a capacidade agora de distinção, inclusive de crítica. Talvez o ensinamento para nós hoje é não nos contentarmos com tudo aquilo que nos falam, não nos contentarmos com os sistemas que são impostos para nós. Nós somos escravos muitas vezes do sistema político e que nós repetimos isso achando que esse sistema político é a solução de salvação para a gente. Nós somos muitas vezes escravos de um sistema religioso, repetimos isso do nosso avô, do nosso pai, achando que esse sistema religioso é salvação para as nossas vidas e almas. Nós somos escravos muitas vezes de um sistema familiar, achando que aquele sistema familiar ele é intocável e que ele não pode ser mexido e que não tem condição de ter uma qualidade de vida melhor. O que Jesus está ensinando, meus irmãos, é que não basta uma visão turva, medíocre, pela metade. O que Jesus está dizendo é que necessário é distinguir claramente, ver mais, acreditar mais, criticar, fora da aldeia. Por que essa ênfase, pastor? Porque ele termina o relato, Marcos termina o relato desse evento com algo surpreendente. O verso 26 diz assim: e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Eu pergunto então, meus irmãos, vamos combinar. Como que esse moço, agora vendo, vai retornar para sua casa? Se ele mora na aldeia, como que ele vai para casa? Fala para mim, tem jeito? Tem jeito de ir para casa e sem entrar na aldeia, meu Deus? O que Jesus está querendo ensinar? Por que Marcos escreve isso aqui? Vai embora para sua casa, mas olha só, não entre na aldeia. Como se eu moro na aldeia, meu Deus? Que ensinamento é esse? O que Jesus está dizendo é que agora, com a capacidade de ver, com uma outra visão, com uma visão mais aberta, com as nossas pupilas dilatadas, com luz entrando nas pupilas, com a capacidade de crítica, não mais em ambiente escuro, não mais nas trevas, não mais na cegueira, mas agora vendo, distinguindo, eu posso voltar para dentro da aldeia sem ser escravo daquele sistema da aldeia e da cidade. Eu vou embora para minha casa que é na aldeia, mas eu não vou fazer mais parte daquele sistema que me escravizava. Não vou. Talvez o que o Evangelho está mostrando para a gente é que o cristianismo é muito mais apenas do que uma religião. É uma forma de vida, onde o objetivo é a busca de justiça, é a busca do estabelecimento do reino de Deus em todas as esferas da sociedade, é a responsabilidade de vida, é a busca de uma ética pessoal, de uma moral pessoal. É muito mais apenas do que um sistema religioso qualquer. A proposta de Cristo é que nós não sejamos, em hipótese alguma, bois de presépios. Conhecem esse termo? Bois de presépio? Bois de presépio são aquelas pessoas onde existem líderes e os bois de presépios só balançam a cabeça sem criticar para tudo que é dito. Nós somos sujeitos. O Senhor abre-nos a visão
O Senhor nos dá a razão, atributo comunicável de Deus. A nós, criaturas, seres humanos, filhos, nós temos a capacidade agora de distinguir coisas. E não somos mais escravos. Paulo diz que o nosso mundo tem que ser racional. Eu preciso pensar. Francis Schaeffer diz que a razão é o reflexo do divino e do sagrado em nós. E é instrumento de Deus em nós. Muitas vezes Deus vai falar conosco pela razão, mas exaurindo a razão. E se dela não tivermos resposta, com certeza a teremos pela revelação. A razão, então, não é inimiga da fé, como muitos dizem aí no passado histórico cristão. Muito pelo contrário, ela é essencial para a fé. Afinal de contas, é o reflexo de Deus em nós. Sejamos então, meus irmãos e minhas irmãs, homens e mulheres que veem claramente, que distinguem coisas, que saibam de modo perfeito o que está acontecendo, para que a gente possa ser sujeito e instrumento de Deus no estabelecimento da justiça, da vida e do valor humano. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja com a gente, que o Senhor nos abençoe todos os dias, em nome de Jesus. Oremos.